A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem de esperança. Hoje, somos chamados a refletir sobre a poderosa promessa da exaltação em meio ao caos, que é o tema de nossa mensagem. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a mensagem bíblica nos orienta sobre como podemos encontrar paz e exaltação, mesmo em tempos turbulentos. O texto de referência se encontra no Salmo 46, verso 1 ao 3 e versículos 10 e 11, onde lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e os montes estremeçam diante da sua fúria. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Neste salmo encontramos uma mensagem poderosa sobre a exaltação em meio ao caos. Ele começa declarando a confiança em Deus como refúgio e fortaleza, uma ajuda presente em tempos de tribulação. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, o salmista proclama a inabalável confiança na providência divina. O versículo 10 convida a quietude e a certeza de que Deus está no controle. É um chamado para reconhecer sua soberania mesmo em meio à agitação. A promessa de exaltação está intrinsecamente ligada à confiança na supremacia de Deus sobre todas as circunstâncias. Ao introduzir esta mensagem, enfatizo que no mundo onde a incerteza dança com a ordem e as tempestades da vida ameaçam obscurecer nossos horizontes, somos chamados a explorar um conceito divino que transcende a turbulência cotidiana, a exaltação em meio ao caos. Cada era traz consigo desafios inesperados, dilemas complexos e momentos de profunda perplexidade. No entanto, é precisamente nesses períodos tumultuados que a luz da exaltação pode brilhar com uma intensidade transformadora. Ao examinarmos a ideia de exaltar em meio ao caos, adentramos num território espiritual e reflexivo que nos convida a descobrir significado na adversidade, a encontrar esperança em meio à escuridão e a testemunhar a promessa divina de que, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, há uma fundação inabalável na qual podemos firmar nossos passos. Neste mergulho na compreensão da exaltação em meio ao caos, exploraremos como as Escrituras oferecem oportunidades valiosas, como a fé é refinada na fornalha das provações e como, em nossas orações mais íntimas, podemos descobrir uma conexão divina que transcende as limitações terrenas. Convido a vocês a acompanhar essa jornada de reflexão e descoberta, confiantes de que mesmo nos momentos mais turbulentos há uma história maior sendo escrita, uma história que revela a promessa de exaltação, redenção e paz em meio ao caos. Reconhecendo o caos no mundo. Antes de explorarmos a exaltação, é importante reconhecermos o caos que nos cerca. As Escrituras nos alertam sobre os desafios que enfrentaremos, mas também nos oferecem uma luz de esperança. Versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João nos diz: tenham coragem, eu venci o mundo. A referência ao caos deste mundo é muitas vezes uma expressão utilizada para descrever a natureza tumultuada, desordenada e por vezes problemática da existência humana e das circunstâncias globais. Pode abranger uma variedade de aspectos, tanto a nível individual quanto coletivo. E eu gostaria de mostrar alguns elementos que frequentemente são associados ao caos deste mundo. O mundo é notório que vive uma desordem e confusão, seja em nível político, como no Brasil, social ou econômico. Conflitos, guerras, crises financeiras e instabilidade política são exemplos de situações que contribuem para esse sentimento de desordem. A presença de sofrimento humano, injustiça e desigualdade é outra dimensão do caos.
Muitas pessoas enfrentam dificuldades, seja por razões econômicas, desastres naturais, conflitos armados ou outras formas de adversidade. A incerteza sobre o futuro e as mudanças rápidas na sociedade e na tecnologia contribuem para a sensação de caos. As pessoas muitas vezes lutam para se adaptar ao mundo em constante transformação. A nível individual, as pessoas enfrentam desafios emocionais, consequência do afastamento de Deus. E o resultado é uma sociedade cansada, amargurada, materialista e desesperançada. É importante notar que, embora o caos seja uma parte inegável da experiência humana, Jesus nos ensina que há esperança mesmo em meio às dificuldades. A fé, a comunhão, a compaixão e a busca pela orientação de Deus são caminhos para as pessoas escolherem para enfrentar o caos e encontrar propósito e paz em suas vidas. Exaltação pela fé. A exaltação pela fé refere-se à capacidade de experimentar uma paz interior, alegria e confiança, mesmo em meio às dificuldades e desafios da vida. Eu vou citar aqui alguns aspectos para nós entendermos isso melhor. O primeiro é a confiança em Deus. A base da exaltação pela fé é a confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. É a convicção de que, mesmo em meio ao caos, Deus é soberano, fiel e capaz de agir em nosso favor. Essa confiança não se baseia apenas na ausência de problemas, mas na certeza da presença de Deus ao nosso redor. Fé em ação. A exaltação pela fé não é apenas uma crença teórica, mas uma fé ativa. Isso significa que mesmo quando as circunstâncias são contrárias, a pessoa continua a confiar em Deus, a orar, a buscar sua orientação e a agir de acordo com os princípios da fé. Esperança em meio à adversidade. A fé oferece uma perspectiva diferente sobre as dificuldades. Em vez de serem vistas apenas como obstáculos, as adversidades são encaradas como oportunidades para o crescimento espiritual, para testar e fortalecer a fé. A exaltação ocorre quando a pessoa mantém a esperança, apesar das circunstâncias desafiadoras. Vitória sobre o medo. A fé também está ligada à superação do medo. Em situações caóticas, é fácil sucumbir ao medo e à ansiedade. No entanto, a exaltação pela fé capacita a pessoa a enfrentar o desconhecido com coragem, sabendo que Deus está no controle. Experiência de paz interior. A exaltação pela fé não elimina todos os problemas, mas proporciona uma paz interior que transcende as circunstâncias. É a certeza de que, independentemente do que aconteça, a pessoa está segura nas mãos de Deus. Isso é convicção de eternidade. E o testemunho de vida? Uma vida de exaltação pela fé muitas vezes se traduz em um testemunho poderoso para os outros. Quando os outros veem alguém enfrentando o caos com uma confiança inabalável em Deus, isso vira fonte de inspiração e encoraja a todos que estão ao redor. A exaltação pela fé, portanto, é um fenômeno profundo que vai além das meras emoções momentâneas. É uma postura de confiança contínua, crescimento espiritual e esperança fundada na relação com Deus. Essa exaltação pela fé não apenas impacta a vida individual, mas também pode ter um efeito positivo na igreja e nas vidas daqueles que são tocados por ela. Em meio às tempestades da vida, a fé é nossa âncora. Abraão, o pai da fé, encontrou exaltação ao confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Uma canção em meio ao caos. Meus amados irmãos e caros ouvintes, à medida que caminhamos para o encerramento dessa mensagem e nossa reflexão sobre a exaltação em meio ao caos, convidamos cada coração a sintonizar-se com a melodia divina que permeia até mesmo os momentos mais turbulentos de nossas vidas. No cenário muitas vezes tumultuado deste mundo, onde as tempestades parecem ameaçar nossa paz e a incerteza tece sua teia, há uma promessa divina que ressoa: a exaltação. Não é uma exaltação baseada na ausência de desafios, mas uma elevação que floresce mesmo nas adversidades. Nossas vidas, como partituras nas mãos de um habilidoso maestro, têm a
capacidade de se tornar uma canção de exaltação. Cada nota contando a história de uma fé inabalável. Em meio ao caos, podemos erguer nossos olhos para o alto e, com corações cheios de confiança, proclamar que Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para testemunhar a exaltação divina. Ao mantermos nossos olhos fixos na promessa que transcende as circunstâncias, descobrimos que a fé não é um antídoto para o caos, mas uma trilha sonora que transforma o caos em um cenário para a manifestação da glória de Deus. Que ao término dessa palavra, levemos conosco o eco suave dessa canção de exaltação. Que ela ressoe em nossos dias mais difíceis e nos inspire a vivermos como testemunhas da fidelidade de Deus. Que a exaltação em meio ao caos não seja apenas uma teoria, mas uma experiência viva e pulsante em nossas jornadas. Assim, em cada passo, em cada desafio e em cada vitória, possamos proclamar com ousadia: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que essa verdade nos acompanhe e nos conduza, mesmo nas trilhas mais intrincadas da vida. Que a exaltação seja a canção que define nossas vidas, ecoando a promessa divina de que, em meio ao caos, encontramos uma paz que transcende todo entendimento. Que esta mensagem ressoe em seus corações, inspirando-os a viverem cada dia como uma obra-prima de exaltação em meio ao caos. Que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.